Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros amigos, estamos de volta para mais uma cobertura do evento da Apple, onde tivemos o evento Unleashed, que esteve centrado basicamente em duas coisas, mas antes de entrarmos nos detalhes, quero dar as boas-vindas à minha companheira do costume, sempre nestas coberturas dos eventos da Apple, a minha esposa Fabrícia Botelho. Está tudo bem contigo? Está tudo bem, olá a todos. Então, qual foi, assim, nas tuas primeiras impressões deste evento que ontem parece que durou uma eternidade? Não o evento em si, mas é que todo o trabalho que a gente teve que ter depois para preparar a gravação deste podcast. Muitas informações, muitas questões e tivemos até mesmo que rever o evento para tirar umas dúvidas, porque passou assim, apesar de ter levado menos que uma hora o evento, mas foi passada muita informação e agora nós vamos transmitir para vocês. Então, pois, meus amigos, tivemos então a abertura do evento da Apple, onde o nosso querido tio Tim Cook fez o início desta abertura deste evento, onde antes dele aparecer tivemos uma espécie de um musical com um rapaz ali sentado no computador a fazer toda uma produção de música, o que já se antevia o que é que Tim ia falar a seguir, e quando Tim apareceu, ele basicamente fez a introdução e a dizer que este evento iria se centrar em duas áreas, na área da música e na área dos computadores. Então prontos, entretanto, o evento começa-se a desenrolar e tivemos então a apresentação de um novo serviço de assinatura, um novo serviço Voice Plan, como eles lhe chamaram, que é o plano de voz, que permite, ou seja, este é um plano assim um pouco meio confuso, mas vamos tentar explicar como é que isto funciona e para quem é este serviço. Este serviço basicamente permite que este serviço seja usado somente pela voz e pela assistente de Siri, com um foco muito específico no HomePod Mini. Sim. Em que então me permite ouvir qualquer música a partir com o comando de voz, desde pedir música favorita a álbuns, artistas, encontrar a música determinada. Foi então apresentado este serviço, o Voice Plan, que é o plano mais básico, por $4,99, em que só uma pessoa é que pode usar, e não tem outros complementos que a gente já vai dizer a seguir. E o que é que tu achaste deste plano assim, meio que confuso? O que é que tu achaste e qual foi a ideia que tu ficaste deste plano, Voice Plan? No início, quando foi apresentado, nós pensávamos que era alguma extensão, logo de imediato, do Apple Music atual. Mas depois, à medida que foi se explicando e depois como foi dividido em 3 planos, aquilo de início ficou meio confuso, mas depois de revermos, como nós falamos no início, foi muita informação e foco, mas tivemos que rever o evento e aí sim, fomos entender o conceito e para quem ele está voltado. Então, só complementando, é um serviço, assim, em primeira instância, que seria o ideal para pessoas que sofram de deficiência visual,
Sim, apesar de eles não terem referido isso, ficámos com essa sensação. Exato. Porque vai explorar o melhor dos dois mundos, que é um serviço de streaming de música e ao mesmo tempo um serviço que é usado único e exclusivamente somente por vós. Exatamente, ou seja, já vai aproveitar para tirar mais partido do que é o que nós temos, que é a Siri, o comando de voz da Apple. Então, para uma pessoa que sofre de deficiência visual e não consiga, seja limitada a utilizar o app, né, para poder fazer a navegação como nós fazemos, seria então o plano ideal, porque apenas com um comando de voz ela poderá ouvir um certo álbum, poderá escolher um certo artista, uma música que gosta e tudo mais. E foi mencionado que com iniciar, né, com o lançamento desse plano, eles aproveitaram para indicar que fizeram em conjunto com diversos artistas e diversas pessoas experientes no assunto, uma seleção de diversas playlists já pré-selecionadas. Especificamente para esse plano. Exatamente, e específica para tipo N cenários que tu precisas, desde uma festa, desde preciso relaxar, vou treinar, a meditação. Então assim, fizeram essa menção. E agora nós vamos então indicar. Pronto, é um plano confuso, logo em primeira instância, mas se for bem visto... É confuso porque quando a gente estávamos a tirar notas do que era este serviço, nós parámos o evento para fazer alguns testes. Exato. Daquilo que eles estavam a mencionar que era possível fazer, e estávamos a achar estranho que nós estávamos a conseguir fazer exatamente aquilo que eles mencionaram, indicavam em relação a este serviço, o que levantou-nos ainda mais questões. O que não percebemos, e para vocês poderem se situar, é que o serviço Apple Music é um serviço pago e não tem versão gratuita. Ou seja, quem compra, por exemplo, um dispositivo da Apple, seja ele um Mac, um iPad, um iPhone, ou seja o que for, tem o aplicativo disponível para ser usado. Mas quando a gente entra no aplicativo, aparece a indicação que é um serviço pago e se a gente quer assinar para poder usar. Logo, não temos acesso a esse serviço. Ao contrário, por exemplo, do Spotify, que a gente pode baixar e usá-lo gratuitamente, o Apple Music não tem essa possibilidade. Logo aqui é uma forma de uma pessoa poder aceder ao mesmo serviço por um valor que fica à metade do preço. Exato. Claro que tem algumas limitações, obviamente, porque atualmente o Apple Music, o serviço está nos 9,90€ por mês e aqui será basicamente 4€ e tal, ou 5€ na versão mais básica, que tem algumas limitações que o serviço do Apple Music pelo aplicativo não tem. Entretanto, eles anunciaram que isto vai estar disponível em 17 países, em que não estão para já contemplados o país do Brasil e Portugal. Ou seja, eles deram uma leva já de 17 países, onde não estão contemplados estes dois países que ainda agora mencionei, e vão ser 3 planos. O plano, então, que é o Voice Plan básico, aquele mais basicão, que vai estar por $4,99, é apenas e somente por uma pessoa e não tem qualquer complemento que a gente já tem no serviço do Apple Music tradicional. Só vai ser permitido pesquisar músicas, playlists e estações de rádio, ou seja, não vai dar para mais nada. Depois eles criaram um plano que é o individual, que é a mesma por uma pessoa. Sim. Que aí já fica por $9,99, mas aí já permite pesquisar então letras e os vídeos relacionados com essas músicas, caso essas músicas tenham vídeos para serem vistos, e já suporta ao áudio espacial e à qualidade de áudio lossless. E por último, criar um plano família, em que aí já permite a utilização até 6 pessoas, ou seja, um agregado, tal como já existe no Apple One a questão da gente poder adicionar até também 6 membros da família, em que é exatamente as mesmas condições do individual, a questão das letras, dos vídeos, do lossless, do Dolby Atmos, áudio espacial, todas essas coisas, por $14,99. Prontos, para já, isto é o que poderemos falar deste serviço Voice Plan, que é um pouco confuso, ainda estamos a tentar perceber, e pelo aquilo que eu pude pesquisar dos vários serviços de mídia que tentaram noticiar esta questão, também todos eles acharam confusa esta questão. Ou seja,
Porque efetivamente foi aquilo que a gente disse. A gente conseguiu fazer nós aquilo que foi evocado neste serviço. Ou seja, a questão das músicas, pedir algo específico, a gente conseguiu. Só que temos que realmente ter em mente essa questão de que realmente o serviço Apple Music é um serviço pago, e é uma forma então deste serviço poder ser utilizado de uma forma mais barata. Se é assim que se pode dizer, ou seja, é como se a gente pudesse chutar que isto é um serviço de low cost. Prontos, tendo o serviço por um preço mais simbólico. Limitado. Eles até aproveitaram, se repararam, para explicar, exemplificar o Voice Plan mais na área da família. Fizeram ali várias imagens, como se fosse uma casa com alguns andares, com várias pessoas. E para explicar o plano, vai integrar o que nós vamos falar agora. Exatamente, com a apresentação de novas cores do HomePod Mini. Exato. Ou seja, o HomePod Mini atualmente estava disponível, salvo erro, em duas cores, que era aquela... Branca. O branco é o cinza... Não é aquilo, não é branco, é um cinza grease, uma coisa qualquer. E depois era o preto, pronto. Era essas duas cores. Vai continuar a ser vendido ao preço de $99. Só que foram apresentados então 3 cores, que é o amarelo, o laranja e o azul escuro. Pronto, tivemos então essa novidade, onde eles realmente fizeram essa apresentação desse vídeo, em que juntaram o melhor dos dois mundos, a possibilidade de usar o Voice Plan, com então a apresentação dos novos HomePod Mini com outras cores, em que vai estar disponível então estas 3 cores já no mês de novembro, mantendo-se ao mesmo preço e então tendo disponível novas cores. O que é que tu achaste das cores? Alguma cor ali que te cativou? Olha, eu gostei muito do azul. O azul, aquele azul muito escuro. Achei muito giro. E também, eu que não gosto muito de cores berrantes, acabei também por gostar muito do cor de laranja. Do laranja. Do laranja. Eu achei assim um laranja um pouco mais baço, mais... não com um contraste tão forte. Aí, ao contrário do amarelo, que eu já achei... o amarelo já... Achei uma cor muito vívida, muito... Sim, parece ali muito clara. Mas o laranja, por acaso, também achei que estava bastante simpático. E, para finalizar a questão da música que o nosso tio Tim Cook tinha falado, foi então apresentado a terceira geração dos AirPods 3, ou seja, algo que já eu tinha especulado no episódio anterior, que eu não acreditava muito e para mim até foi uma certa surpresa, porque nos lembremos nós que o único evento em que foi anunciado um dispositivo de música, pronto, neste sentido, foi a primeira geração dos AirPods. Tanto os AirPods 2 como os AirPods Pro e os AirPods Max não tiveram um evento para eles fossem anunciados, ou seja, eles foram anunciados no site. Só foram lá adicionados e pronto. Adicionados e depois a Apple reportou às mídias a dizer assim, olha, lançámos este produto. E estamos a falar dos AirPods Pro e dos Max, que são o topo dos topos, que têm todas aquelas condições que a gente já sabe, mas nem esses tiveram direito a um evento. E, no entanto, esta terceira geração dos AirPods foram apresentados num evento em que o foco ia ser o que vamos falar a seguir, que é a parte do hardware dos computadores, que realmente, pronto, eu acho que ali fiquei com a sensação que eles tinham mais, entre aspas, encher chouriços, como eles falaram muito na temática da música. Sim. Só para não falarem de uma coisa específica, fizeram ali um aglomerado, criando um novo também plano. Eu fiquei com essa ideia. Assim fizeram um aglomerado, juntando um novo plano, juntando novas cores dos AirPods Mini. Dos HomePods Mini, exatamente, e agora com a apresentação dos AirPods de terceira geração. A surpresa, não foi surpresa, acabou por a gente aplaudir, é que vai manter o mesmo corpo, o mesmo design dos AirPods Pro, ou seja, mudando completamente o design da primeira e da segunda geração. Ou seja, agora eles mantêm aquele corpo bem mais pequeno, mantiveram a mesma caixa, ou seja, dos AirPods Pro, com aquele design mais encurtado na altura e mais estendido na largura, mantendo-se no corpo igual. Houve uma diferença, é que não vêm as pontas de silicone, o que aqui já faço a referência, não foi incluso a questão do cancelamento de ruído ativo, ou seja,
era expectável, até porque se eles tivessem colocado essa questão com tudo aquilo que já vamos falar a seguir, Tinham que levar o preço. não, e depois acabava por atropelar os AirPods Pro. Exato. Ou seja, ficava... depois já não havia uma justificativa para tu poderes comprar os AirPods Pro. Porque ele mantinha todas as características dos AirPods Pro. Então tinha que haver aí um distanciamento. Mas ainda assim, então não trouxe as pontas de silicone, mantendo as pontas iguais às da primeira e da segunda geração, mas sem essa questão do cancelamento do ruído ativo. Traz então a função do áudio espacial com o suporte ao Dolby Atmos, que foi uma bela inclusão, e eles até fizeram uma referência que até apareceu a senhora ali a simular como é que esta questão do áudio espacial funciona e quais as vantagens e as desvantagens, ou seja, fizeram todo um ênfase a esta questão. Foi implementada uma nova drive com um controlador de baixa distorção, o que permite ter um bass, né, um baixo mais vincado, ou seja, com um bass bastante potente, com frequências altas e bastante claras. Traz também resistência à água e ao suor, ou seja, eles também fizeram essa ênfase antes de mencionar no próprio vídeo da apresentação. Já aparecia uma pessoa a treinar à chuva. E à chuva, ou seja, já logo antevendo o que é que a mulher iria falar a seguir. E então traz finalmente essa resistência à água e ao suor, que é a mesma coisa que já traz nos AirPods Pro, exatamente a mesma resistência. O que é realmente ideal para quem, como ainda agora disseste, para quem pratica desporto e quem está, por exemplo, às vezes baixo de chuva, quem, por exemplo, desloca-se para o trabalho, tem que ir apanhar o transporte e está a chover e quer estar ali a ouvir música, ou estar a ouvir rádio. Não abre mão de ouvir ou uma coisa qualquer, um podcast, quer estar ali a ouvir qualquer coisa assim. A chuva já não é uma questão limitativa, o que é extremamente interessante. O design, então, conforme eu disse, foi totalmente redesenhado especificamente para esta geração por dois motivos. O primeiro, o design anatómico que leva o som diretamente aos ouvidos, ou seja, a ponta foi totalmente desenhada para que o som entrasse melhor e mais direto à questão dos ouvidos. E segundo, uma equalização adaptativa para uma melhor experiência de áudio, ou seja, ajustando as frequências do som em tempo real, consoante o tipo de música que estas estão a ouvir no momento, ou seja, tirar o melhor partido possível da música para a qual ela foi concebida, projetada, seja da parte instrumental ou então mesmo até da voz do cantor. O que é que tu achaste disto? Não, eu achei muito bom, até porque muitas vezes, dependendo do tipo de fones que tu utilizas, o som sai e tu deixas de ter a nitidez do instrumental, da voz, ou às vezes foca na voz e não ouves. Então essa equalização adaptativa vai ser muito bom para, por exemplo, estás a ouvir um rock e depois tem aquele solo de guitarra e tudo mais. Ou seja, queres tirar o melhor partido dos instrumentos. Exatamente, ou seja, vais poder tanto ouvir a voz do cantor, da música, mas também nessas fases de perceberes transições, pequenos pormenores nos instrumentos que não consegues ouvir. Exatamente, então com esse tipo de função, muito bom. E com a agregada a função de levar aos ouvidos, essa experiência da equalização acaba por ali ser uma junção, um casamento muito bom. A própria senhora que estava a fazer a apresentação, ela própria mencionou que esta questão da equalização adaptativa serve mesmo para que seja transmitido ao usuário que está a ouvir a música conseguir experienciar essa música pelo qual ela foi concebida. Ou seja, se ela foi gravada e usada num determinado contexto, com um determinado pormenor instrumental ou vocal, esta equalização adaptativa tira partido disso e acaba por ser ouvida por ti justamente da forma clara e 100% original conforme ela tinha que ser ouvida. Para continuar, fizeram então menção que, e aqui foi uma surpresa para mim, a questão da bateria, ou seja, os AirPods Pro atualmente têm uma utilização de 4 a 4 horas e meia, também consoante se tens o cancelamento de ruído ativo ou o modo de ambiente ativo, mas em média dá ali umas 4 horas e meia. Aqui foi uma surpresa que agora estes AirPods de terceira geração
permite 6 horas de reprodução, que é extraordinário, porque já se assemelha muito àquilo que já está na concorrência. Os de topo, como Sonys e por aí fora, têm muito estas horas de reprodução, entre ali 5 a 6 horas, alguns até vão às 7, 8, mas já são muito poucos, 6 horas acaba por ser extraordinário, e permite uma carga rápida, em que com apenas 5 minutos com os AirPods colocados dentro dos tojos, permite então 1 hora de reprodução de música. A caixa proporciona mais 4 carregamentos completos, totalizando assim num todo 30 horas de reprodução de música. Uma parte também bastante interessante foi que é compatível com o carregamento sem fios, tal como era da segunda geração, mas agora eles adicionaram que também permite o carregamento com o carregador do MagSafe. Ou seja, aquele carregador que vocês utilizam a partir dos iPhones 12, aquele carregador MagSafe, vocês podem pegar nesse mesmo carregador, pousar lá a caixa e ele carrega à mesma. O preço vai estar disponível por $179 ou 199 euros e é já disponível a partir da próxima semana. O que é que tu achaste então destes AirPods com este preço e com tudo aquilo que ele é entregue, não só nas funções, como bateria e por aí fora? Antes de apresentarem os preços, à medida que iam falando o que estava incluso, né, no fone, das melhorias que fizeram a nível de áudio, captação da música e melhor utilização e experiência da música, eu pensei logo, falei, bem, vai fazer tudo isso para justificar um aumento dos fones. E por acaso, quando apresentaram os valores, eu até fiquei assim um bocado estupefacta, porque eu pensava, bem, isso vai-se mandar ali para rondar os 200 e tal dólares, ali só uma diferença mínima para os Pro, e afinal, não. Afinal, manteve-se acabou por ficar no meio termo, enquanto, por exemplo, os da segunda geração custam $149, os Pro custam $249, ou seja, ficou ali a meio. Ou é 149 ou é 129 dólares. Isso é o da primeira geração. O da segunda geração é 149, que está a custar no mercado aqui em Portugal a 179 euros. Exato. Ou seja, enquanto que os outros custam $249 ou 279 euros. Ou seja, arranjaram ali um valor no meio termo. Justamente que é uma diferença ali de 50 euros, 50 dólares. Sim, e o aumento não foi tanto, visto que então está 179, esse por 199, mais 20 euros, tens aí uma terceira geração. Exatamente, sim, ali mais uns euros e tem-se outro. Também de referenciar que o da primeira geração saiu, vai ser descontinuado e vai-se manter então da segunda geração à venda, ainda disponível para ser comprado, mantendo então assim o da segunda geração, terceira geração que foi agora apresentado, os AirPods Pro e os Max. Prontos, ficaram estes aqui disponíveis. Finalizando a questão da música, vem agora a parte melhor e mais esperada do evento. Aquela que ocupou praticamente 40 minutos do evento, em que ocupou realmente toda a parte e que teve todo o foco. Então, fomos surpreendidos com a apresentação de 2 chips, ou seja, 2 novos processadores, quando a gente só pensava que era um. Exato. Aliás, andei a trazer algumas notícias neste sentido. Uma delas até foi um episódio que eu trouxe sobre o que é que havia de ser esperado neste evento Unleashed, quando ele foi anunciado. Falava eu que iria ser apresentado o M1X e iria ser somente esse, mas já alguns rumores após o anúncio deste evento, já alguns rumores falavam que havia a possibilidade de ser trazido 2 novos processadores, o que eu achava que era um pouco difícil, mas fomos surpreendidos com 2 novos processadores, o M1 Pro e o M1 Max. Onde este M1 Pro traz uma largura de banda de 200 GB por segundo, o que acaba por ser mais... 2 vezes mais que o M1. Suporta até 32 GB de memória RAM unificada, sendo que a RAM é o LPDDR5 de 256 bits. Mantém a liturgia dos 5 nanómetros. Com 33,7 bilhões de transistores, o que é mais do dobro do M1. Todos os transistores proporcionam um maior rendimento, tendo então o CPU de 10 núcleos de core. Destes 10, lembrando que 8 são de alta performance e 2 de alta eficiência,
que proporcionam um rendimento CPU mais de 70% mais rápido que o M1. Na parte gráfica, ou seja, na parte do GPU, tem 16 núcleos, ou seja, mais 8 do que o M1 original, dando um rendimento de gráfico 2 vezes mais rápido que o M1. Só logo aqui a gente consegue ter a percepção do poder gráfico que este M1 Pro traz em relação... Já trará em relação ao M1. seu irmãozinho. M1. Neste caso, o irmão mais velho. O irmão mais velho. Este novo chip acelera o processamento dos vídeos usando muito pouca energia, com uma utilização do sistema de mídia, onde permite 11 trilhões de operações por segundo, acelerando os vídeos com codec ProRes e ProRes RAW, permitindo reproduzir múltiplas sequências de vídeo 4K e 8K ProRes usando apenas uma fração de energia. E por fim, suporta 2 displays externos em simultâneo. O que é que achaste deste M1 assim, para já, para a apresentação? Logo no primeiro impacto, assim que começou a apresentação, era só pá, 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 informações na cara que a gente foi, uau! E eles fazem questão mesmo de mostrar, exemplificar que cada alteração e cada implementação, e até mesmo mostram as imagens no fim ou a meio da apresentação do M1, o tamanho, para o tamanho do M1 Pro, para o tamanho do M1 Max, que vai ser agora apresentado já de seguida, e é perceptível as mudanças e a força que a mudança a nível que proporciona, logo a diferença. Ou seja, a palavra que ficou mais na ponta da língua foi o dobro. O dobro, sempre o dobro. Duas vezes melhor, 2 vezes mais. Isso é que ficou. E ele acabou por trazer a correção, basicamente, de algumas limitações que o M1 trazia, nomeadamente uma coisa que eu pude-me aperceber dos comentários que eu fui vendo ao longo destes meses de quem usava o M1, a questão do suporte de usar mais que uma tela, ou seja, externa, porque realmente, assim, conforme a gente viu, já existiam alguns adaptadores que tentavam contornar isso, mas não contornavam a questão do hardware. Ou seja, era possível sim com esses adaptadores usar 2 telas, mas uma seria a 60 frames e a segunda, com a questão do hardware, a limitação do hardware, era só 30 frames. Com esse não, agora você pode usar os dois com a mesma taxa, com tudo igual, ou seja, ele agora trouxe essa correção que era uma das maiores lacunas do M1, trazendo essa possibilidade de quem olha para a questão da produtividade, ter 2 telas e, por exemplo, para quem faz a produção de vídeo, quem é criador de conteúdo, obviamente que a gente sabe o quanto os criadores e os produtores precisam mais de uma tela extra para poder desempenhar as suas funções da melhor maneira. Mas tal como a gente dissemos, o que ficou mesmo na ponta da língua foi a questão do dobro do desempenho, o dobro da performance gráfica, tudo o dobro. De seguida tivemos então a apresentação do processador do chip M1 Max, o que para mim, ainda que tivessem sido dito não no evento, mas daquilo que a gente acompanhou após a apresentação do evento, que o M1 Pro e o M1 Max seriam os intermediários em que existe a possibilidade de mais tarde ser apresentado um chip topo de gama. Mas não foi essa a ideia que eu fiquei. Eu fiquei realmente convencido que o M1 será o chip, o processador de entrada, o M1 Pro, o intermediário, aquele de meio, e o M1 Max, para mim, ficou muito claro que será o topo de gama, porque os comparativos que foram feitos com eles, que a gente já vai falar, é que está a passo em que nos gráficos que foram apresentados está a par com aquilo que existe de topo na concorrência. Em algumas situações até consegue ser melhor do que aquilo que existe na concorrência. Por isso, eu não sei onde é que alguns ficaram convencidos e com a sensação, lá está, eu posso estar a dizer isto e posso estar a dar um tiro no pé. Exato, e a Apple surpreender-nos e a Apple surpreender no próximo ano, sei lá, no evento da WWDC 2022 ou uma coisa qualquer, com um anúncio de um processador, sei lá, o M2 ou o M1X Pro. Extra Master das Galáxias, sei lá, alguma coisa. Pronto, mas assim fiquei mesmo convencido que este M1 Max será mesmo o topo de gama
dada aquilo que ele oferece. O que é que ele oferece? Traz então uma largura de banda de 400 GB por segundo, ou seja, o dobro do M1 Pro, 6 vezes mais rápido, obviamente, que o M1. Traz o suporte até 64 GB de memória RAM, ou seja, o que é o dobro do M1 Pro, unificada, também sendo ela um LPDDR5, mas aqui já de 512 bits, e mantém a mesma liturgia de 5 nanómetros. Poderá-se dizer que o topo de gama, o novo processador que eles falam que poderá ser o topo de gama, já poderá trazer talvez uma liturgia de 3 nanómetros. Já se falava num acordo há uns tempos atrás da Apple com a TMC ou TSMC, que é a empresa que trata da questão dos chips, que já tinham fechado um acordo para serem produzidos processadores de 3 nanómetros. O que então poderá ser por aí. Mas aí já acredito que seja o M2, ou seja, a próxima geração dos M's. Este aqui traz então 57 bilhões de transistores, o que representa 1.7 mais rápido que o M1 Pro e 3.5 mais rápido que o M1. Ou seja, logo aqui já se consegue ver o poder, a performance deste processador. Mantém à mesma os 10 núcleos de CPU, ou seja, os tais 8 de alta performance e 2 de alta eficiência, e já na GPU dando um rendimento de 4 vezes mais rápido que o M1. Por fim, suporta então a 4 telas ou 4 displays externos em simultâneo, o que acaba por ser o dobro do M1 Pro. Ou seja, o M1 não suporta telas extras, ou seja, é aquela que está ligada e ponto final. O M1 Pro já suporta 2 e este já suporta 4. Destes 4, aquilo que a gente viu no vídeo da apresentação são 3 monitores ligados ao próprio M1 Max, sendo que o quarto poderá inclusive até ser um televisor, ou seja, uma TV 4K ali a funcionar tranquilamente. Foram efetuados então vários comparativos com a GPU de marcas concorrentes, sejam elas integradas ou independentes, e resultou então numa menor eficiência energética, entregando em alguns casos o mesmo rendimento e em outros casos um rendimento superior, mantendo o foco no melhor rendimento possível e consumindo o menos de energia possível. O curioso destes testes é que na concorrência, para entregar os mesmos resultados, consomem muita energia, ou seja, a concorrência para oferecer exatamente o mesmo poder de CPU e de GPU acaba por consumir muito mais energia para entregar realmente os mesmos resultados. O que resulta em maior calor, ventiladores, ou seja, ventoinhas mais ruidosas, e uma maior, ou neste caso uma menor duração de bateria. Ou seja, logo aqui a gente consegue ter a percepção do que é que a Apple com estes M, ou seja, o M1 Pro e o M1 Max, consegue entregar, mantendo estas 3 questões que ainda agora falei, quase nulas, se não nulas. Ou seja, a questão do calor, a questão do ruído das ventoinhas, porque aqui sim os Pro já vão trazer, como a gente já vai falar a seguir, ventoinhas face ao que o MacBook Air e até mesmo, não sei se o Mac Mini também é ausente de ventoinhas. Estes aqui, sendo Pro e todo este processamento, já trazem essa questão das ventoinhas, mas conforme foi mencionado, praticamente isso vai ser nulo. A maior aposta do chip M1 Max está no uso da bateria, seja ela conectada à corrente elétrica ou não, ou usando somente a bateria. O poder de processamento de GPU mantém-se sempre elevado em comparação a marcas concorrentes, onde o rendimento dos gráficos diminui de modo significativo. Ou seja, o que ali eles deram a entender é que, estando o M1 Max conectado à corrente elétrica ou usando somente a bateria, o que a gente sabe perfeitamente que os portáteis, quando são desconectados da corrente elétrica, a performance cai drasticamente. Aqui foi referenciado que vai se manter exatamente igual, estando ligado à corrente ou não estando ligado à corrente. E eles fizeram um comparativo que a concorrência, assim que é desconectada, passado um tempo, cai a pique, cai significativamente, sendo que os M1 Pro e o Max mantêm lá sempre em alto rendimento, o que acaba por ser quase uma guerra inglória por parte da concorrência face àquilo que estes oferecem, estando eles ligados à corrente ou não. De seguida, vamos então
ver onde é que estes chips foram colocados. Foram colocados, então, na apresentação de 2 MacBook Pros de 2 tamanhos. O 16 polegadas e, pela primeira vez, o de 14 polegadas. Lembrando-nos nós que só havia de 13 e de 16 na antiga geração. Acabaram por colocar ali um Ou intermediário. seja, eles ali meio que anularam o 13, acabaram com o 13, dando um aumentozinho agora no monitor, passando agora para 14. Em que a parte positiva destes MacBook Pros, em que podia haver uma desproporção de um tamanho para o outro a nível do que iria ser colocado lá dentro. Mas não. Eles mencionaram que ambos os dois iriam ter exatamente as mesmas características e as mesmas funcionalidades. O que é que tu achaste disto? Não, eu achei interessante, porque há sempre essa discriminação com os computadores, com os iPhones, ou seja, sempre o que é o de maior tela, entre aspas, tem mais coisas, e o que tem um tamanho inferior acaba por ter ali menos uma coisa, menos outra, para justificar então o valor. Neste caso não, eles manteram as mesmas coisas, porém tu vais ter esse poder de escolha se tu queres um ecrã de 14. A minha maior surpresa foi que coerência na boca da Apple não é a melhor palavra para ser usada, porque infelizmente se há coisa que a gente pode bater na Apple é que não existe coerência nas coisas. Exato. Lembremos nós, por exemplo, das entradas USB-C para umas coisas e Lightning para outras. Só aí a gente consegue ver que a coerência não é com a Apple. Mas aqui eles foram coerentes, porque lembramos nós que agora nos iPhones 13, tanto o Pro como o Pro Max mantém a nível das câmaras exatamente a mesma coisa. Tanto que no iPhone 12 havia uma diferença nas câmaras. Tanto que muita gente optou por comprar o Pro Max por causa conta da diferença. disse que o Pro Max trazia mais nas lentes face àquilo que trazia o Pro. E aqui já nos 13 vai haver agora muito mais gente a comprar o Pro em detrimento do Pro Max, justamente porque entregam exatamente as mesmas coisas, em que a única coisa que difere basicamente de um para o outro é o tamanho da tela e a bateria. Ou seja, e agora aqui eles foram coerentes. Eles apresentaram também 2 portáteis com tamanhos diferentes, entregando exatamente as mesmas coisas, o que acaba realmente por ser coerente, mas ao mesmo tempo surpreendente, porque isto não estava muito no histórico da Apple entregar coisas semelhantes, só mudando ali praticamente a tela. Ou seja, aqui acaba por realmente ser uma surpresa por um lado, mas coerência por outro. Tendo então uma construção de alumínio e tendo um sistema térmico avançado em que pode mover mais de 50% de ar com menor velocidade dos ventiladores e opera de forma silenciosa graças a estes chips. Que nós estávamos a falar há bocado. Exatamente aquilo que estávamos a falar há bocado. Se reparar, a certo tipo de computadores, à medida que vá puxando, parece quase uma turbina de avião aquilo ali a tocar. E lembrando-nos nós que a geração anterior dos MacBooks, de 16 de 2019, ou o que é que era, ou seja, a geração anterior, há muitos criadores de conteúdo que tinham algum receio de gravar com aquilo em lives no YouTube ou na Twitch, o som, captava. porque o som das ventoinhas com o processador Intel pareciam autênticos Boeings, autênticos aviões que estão prontos a ser descolados. Ou seja, que vão descolar para o ar e por causa do barulho chega a ser incomodativo e qualquer microfone quase que capta aquilo. Ou seja, vai haver muita gente a aplaudir isto, ver que vai ter agora um computador em que aquecimentos, que era outra coisa, que havia muita queixa na antiga geração, que os processadores da Intel realmente havia ali uma espécie de sobreaquecimento. Ou seja, quem muitas vezes usava aquilo nas pernas sentia ali um desconforto por causa do calor, ou seja, era incomodativo. E assim, eles, entre aspas, anularam a questão do calor, anularam a questão do ruído por força não só dos chips, mas por causa deste sistema térmico avançado que permite então uma maior refrigeração, uma maior circulação de ar. Eles praticamente têm a mesma estrutura, só difere então aqui na espessura e no peso. Ou seja, o 16 polegadas tem 16.8 mm de espessura, pesando cerca ali de 2.13 kg.
Isto referente realmente ao portátil 16 polegadas. Já no de 14, a espessura desce ali um bocadinho para 15.5 mm, pesando um bocadinho menos. Considerável, de 1.59, ou seja, o que torna estes dois portáteis extremamente apelativos a nível de transporte, a nível de poderes transportar de um lado para o outro, porque têm pesos muito baixos, consideráveis àquilo que era no passado e àquilo que hoje em dia também existe na concorrência, onde agora hoje em dia, por exemplo, tens a gama da LG, que tem portáteis, alguns deles até pesar menos de 1 kg, ou seja, o que é extraordinário, torna uma coisa extremamente leve e portátil. E aqui a Apple, com a apresentação destes MacBook Pros, com estas espessuras e com este peso, acaba já por querer se equiparar àquilo que já existe na concorrência, o que torna-se bastante apelativo a nível de transporte. Foi implementado nestes dois modelos MacBook Pro o mesmo teclado do Magic Keyboard, ou seja, aquele Magic Keyboard que foi apresentado na apresentação do iMac, em que simplesmente é como se tivessem pegado naquele teclado e inserido ali. Tem o mesmo design, mantém a mesma disposição, mantém o mesmo Touch ID no mesmo sítio, tudo igual, o que para mim foi a maior resolução. Claro que com esta colocação de teclado, o touch bar que existia nas anteriores gerações, que era muito criticado por muita gente, foi substituído agora, porque achavam que aquilo era um pouco inútil, estavam usavam, era consoante. Também davam a entender que aquilo era pouco trabalhado pela Apple para o propósito que devia de ser usado, ou seja, aquilo, se fosse bem explorado, podia ser usado com outro intuito, com outra facilidade de uso, e não era assim tão intuitivo, não era tão coisa. Acabaram então por anular isso e pôr tudo de forma física, o mesmo teclado do Magic Keyboard, com o mesmo Touch ID, tudo igualzinho, ou seja, o Touch Bar foi literalmente à viola. Na parte da conectividade, e aqui sim houve grande ênfase e vai haver muita gente a aplaudir por aquilo que foi colocado, é que de um lado temos uma porta HDMI, temos uma porta USB-C Thunderbolt 4 e temos finalmente um leitor de cartões SD, que muita gente que tinha a antiga geração reclamava, porque bem sabemos que criadores de conteúdo normalmente precisam dos cartões SD para passar os micro SDs das câmaras de filmar, câmaras fotográficas, para poder passar o conteúdo que está dentro dos cartões, e não tinham essa possibilidade. Ou seja, era uma questão limitativa a nível físico e que assim foi finalmente corrigida agora nesta geração. Do outro lado foi colocado uma porta jack de áudio 3.5 mm e duas portas USB-C Thunderbolt 4, e fechando com chave de ouro, com a cereja no topo do bolo, o regresso do conector MagSafe 3, em que traz um novo design e permitindo assim mais potência de carregamento, e também fechando também com chave de ouro as portas Thunderbolt C, qualquer uma delas, pelo menos foi daquilo que a gente percebeu, podem carregar, ou seja, não está destinada só a uma delas, qualquer uma delas permite carregar, se a pessoa não quiser carregar pelo MagSafe, ou seja, tem duas formas de poder carregar. Isso é muito bom. O que é que tu achaste deste regresso do MagSafe, visto que é aquele ímã em que, se uma pessoa tropeçar no cabo, não corre o risco de partir o cabo, de mandar o portátil ao chão? Filho, quem tem e quem utiliza está bradando aos céus agora, o regresso do... Está a aplaudir de uma forma... Está a aplaudir de pé, igreja. Não, mas realmente era uma tecnologia que tinha sido criada entre aspas, pela Apple no passado. Nunca se compreendeu porque é que foi tirado, visto os benefícios que esta porta MagSafe trazia, mas finalmente a Apple percebeu as vantagens e percebeu o clamor de muita gente com esta porta, e finalmente trouxe isto, o que acaba realmente, conforme a gente diz, de aplaudir, porque realmente traz imensos benefícios, nomeadamente, como a gente bem sabemos, quem usa às vezes o portátil ali no meio da sala, no meio do escritório, e tem crianças, ou uma coisa qualquer, e de repente chega ali,
tropeça no fio, quer dizer, era o fio que partia, ou era o portátil que ia... Vai toda a gente. Vai toda a gente, quer dizer, ia o portátil ao chão, estragava-se o portátil, quer dizer, não faz sentido nenhum. E eles finalmente trouxeram esta questão. O display, que aqui também é uma parte que vai ser por um lado aplaudir, mas vai também ser controversa. E vai depender da perspectiva. Vai depender da perspectiva. O display foi reduzido tanto nas bordas laterais e superiores para 3.5 mm. Ou seja, uma das grandes críticas dos utilizadores dos portáteis MacBook era as bordas, que eram extremamente grandes para aquilo que é hoje em dia, à data da gravação deste podcast, um prego no caixão, porque em pleno 2021 trazer portáteis de topo com bordas grossíssimas não faz sentido nenhum. Finalmente corrigiram essa questão, trazendo agora bordas extremamente finas, com 3.5 mm, resultando então na parte lateral em menos 24%, ou seja, 24% mais fino face à geração anterior, e na parte superior aqui sim foi um grande ganho, em que foi reduzido em 60% na borda superior, tornando realmente assim praticamente uniforme a nível de proporção de bordas, tanto na parte superior como na parte lateral. O ganho desta redução de forma superior permitiu então a barra de menus ser colocada ali. Mas, e vocês perguntam, então André, então onde é que fica a webcam? Aqui é que entra a questão. Foi implementado o quê? Uma notch. Foi colocado uma notch. Quando a gente viu uma notch não sei o quê, pensávamos nós, vem Face ID. Fail. Não fail. Fake news. Pelo aquilo que a gente pôde perceber, foi colocada então ali uma webcam, provavelmente o microfone, que a gente também já vai falar nessa questão, que foi melhorado tanto uma coisa como a outra drasticamente, e provavelmente colocado ali alguns sensores na questão da luminosidade, sensores de proximidade, essas questões todas, que já são aqueles sensores que normalmente estão no iPhone e que acabam por fazer um acompanhar de uma coisa para a outra, e assim justificando a questão da notch. Resta saber até quanto tempo. Somando então à tela superior, o modelo 16 ficou então com uma proporção de tela de 16.2 polegadas, para ser então mais preciso, tendo agora 1.8 milhões de pixels, o que é mais do que antes, totalizando assim 7.7 milhões de pixels, numa proporção de 3.456 por 2.234. Já o modelo de 14 ficou então com uma proporção de 14.2 polegadas, totalizando assim 5.9 milhões de pixels, numa proporção de 3.024 por 1.964. Foi colocado uma grande surpresa aqui, a tecnologia ProMotion, que foi agora também maravilha. Para quem tinha o Pro era mais do que justificado, tinha sido implementado agora na geração iPhone 13 e agora transportaram isto para a geração MacBook Pro, que já era um tiro no caixão não ter sido implementado na geração anterior. Mas pronto, foi implementada então a tecnologia ProMotion, que vai desde 24 Hz a 120 Hz, ou seja, sendo a tecnologia ProMotion, que é uma tecnologia variável, onde editores de vídeo conseguem agora escolher a frequência de atualização quando necessário para mudar uma em particular. Ou seja, se um editor de vídeo estiver a usar uma coisa em que precisa de uma percentagem de hertz específica, já é possível eles poderem escolher aquilo que quer. Mas lembrando que não é possível durante a utilização escolher qual é a percentagem que quer. Ou seja, a ProMotion é exatamente isto, é variável. Ou seja, um editor de vídeo consegue, para uma coisa específica, conseguir fazer essa alteração, mas para uma utilização diária, normal, é variável e não tem como escolher. Ou seja, não tem a pessoa como escolher usar sempre a 120. Ou seja, aquilo é variável e variável. Ora está 24 e ora está 120. É, exatamente assim. O display agora é compatível com 1000 milhões de cores e pela primeira vez tem uma tela líquido de retina XDR, ou seja, finalmente
transportaram aquilo que já temos, por exemplo, nos iPhones para a questão dos MacBooks, ou seja, já não é A aquele... aposta está a ser... Já não é aquele LCD ranhoso, que não era ranhoso, mas... Podia ser melhor. Podia ser muito melhor, Ser melhor. principalmente na geração Pro, que é aquela geração top de gama, usado mesmo para produtores e criadores de conteúdo. Não justificava ter um LCD, ainda que tivesse boa qualidade, mas LCD nos dias de hoje já não era justificável. Então trouxeram a mesma tecnologia dos iPhones para ali e brinda também agora com a tecnologia Mini LED, que já pode ser encontrada nos iPads Pro, ou seja, mesmo a tecnologia Mini LED, que sabemos nós que traz todo o benefício a nível de consumo energético e a nível daquilo que entrega a nível de luminosidade, foi colocada ali, ou seja, trouxeram tudo o que havia de melhor que eles atualmente têm disponível nos seus dispositivos, trouxeram tudo melhor para estes MacBook Pros. O brilho permite agora 1000 nits, sendo um pico máximo de 1600 nits. A câmara frontal, a tal webcam, que era aquilo que eu tinha falado há pouco, dobraram agora a resolução, passando de 720p para 1080p, com uma abertura de lente maior, o que vai permitir mais luz, o que proporciona um rendimento 2 vezes melhor em baixa luminosidade, ou seja, quando há pouca luz em ambiente noturno, à noite, seja o que for, se tiveres que fazer uma videochamada, um FaceTime, uma conferência, ou seja, aquilo que for, com esta abertura de lente maior, vai permitir uma maior entrada de luz, tendo quase a mesma qualidade à noite que tens de dia. Ou seja, a gente sabe que bem na prática não é bem assim, mas já é um esforço. Já é um passo para melhoria, ou seja, o passinho. Porque lembramos nós que as webcams nos MacBooks era a coisa horrível, parecia uma câmara de 2000, quer dizer, não faz sentido nenhum. E eles finalmente corrigiram essa questão. Contém também o sistema IPS ou ISP e o Neural Engine para uma melhor qualidade de vídeo computacional, e assim teremos imagens mais nítidas com detalhes de pele mais naturais. Ou seja, logo aqui vê-se que houve um trabalho muito grande na webcam, porque eles sabiam perfeitamente que a webcam era o calcanhar daqueles deles, ou seja, um dos vários calcanhares daqueles, e que era tão usado. Para quem usa os MacBook, a webcam é muito usada e, no entanto, era um dos maiores calcanhares daquilo que eles tinham. E agora também, com a vida da pessoa ser muito mais agora digital e conferências, teletrabalho, reuniões e apresentações, castings, agora tem tudo sido feito por meios de câmeras. A aposta teria que ser mesmo também a melhoria nas câmeras. A nível do áudio, houve melhorias consideráveis, não só nos microfones, mas também nas colunas, como já vamos falar a seguir, em que agora os microfones têm uma qualidade de estúdio, pelo menos foi aquilo que mais ou menos foi referenciado ali no evento, com até 60% de redução de ruído ambiente, permitindo agora gravações mais nítidas com uma melhor captura de som. Os dois modelos dispõem de um sistema de som, ou seja, tanto um como o outro, a nível de microfones e de colunas, são iguais, conforme falámos há pouco. Traz então 6 colunas, sendo 2 deles tweeters e 4 woofers, que proporcionam 80% de bass, ou seja, mais bass, e é compatível com áudio espacial, suporta Dolby Atmos e proporciona uma experiência como se fosse de cinema, ou seja, eles até fizeram referência a isso numa rapariga deitada. Estava a fazer uma conferência de... Estava a ouvir, acho que uma música, estava a ver um vídeo. Estava deitado de lado assim na cama, com o Mac à frente, em modo escuro, e fizeram assim a referência que agora fica com aquela questão do áudio espacial, em que tem uma proporção como se estivesse a ouvir o som de cima, de lado, de trás. Ou seja, foi implementado toda esta tecnologia para proporcionar como se a gente estivesse, entre aspas, numa sala de cinema. Claro que a gente sabe que não é bem assim, mas é muito melhor do que aquilo que já existe. Ou seja, em comparativo ao que já havia, ou seja, vê-se que eles estão procurando e batalhando para melhorar bastante essa situação. Para finalizar, os discos que foram colocados, ou seja, o armazenamento, em ambos os modelos vai desde 512 GB até 8 TB, com uma velocidade de leitura de 7.4 GB por segundo. O modelo de 14 polegadas, agora falando na bateria, que é aquilo que também toda a gente quer saber, o modelo de 14 polegadas proporciona 17 horas de reprodução de vídeo e o modelo 16 proporciona 21 horas de produção de vídeo e faz carregamento de 50% em 30 minutos.
Ou seja, eu até cheguei a entrar no site da Apple para fazer a comparação deste com o MacBook Air, o M1. Sim. E até mesmo assim houve até uma melhoria na bateria. O MacBook Air, salvo erro, proporciona 20 horas de reprodução de vídeo, e este 16 vai ser 21, ou seja, houve ali o manter da coerência daquilo que gera o M1, tendo mais performance, tendo uma melhor performance gráfica, praticamente com a mesma reprodução de horas de vídeo. Yeah. Ou seja, logo aqui conseguimos ver também mais uma vez aquilo que é capaz estes novos chips, estes novos processadores. Os MacBook Pro serão vendidos em duas cores, o prateado e cinzento sideral, com os preços a iniciar no de 14.2 polegadas a partir de 1.999 dólares ou 2.349 euros. E na versão de 14.2 polegadas, 16.2 polegadas, a partir de 2.499 dólares ou 2.849 euros. Para finalizar, o grande anúncio no site da Apple, que o sistema operativo Monterey estará disponível a 25/10, apesar de não ter sido anunciado no evento. Posto isto, para finalizar, que já estamos mesmo perto, que já dissemos tudo o que tínhamos a dizer deste evento, a nível daquilo que foi o som, do áudio, que foi uma das referências do Tim Cook, e falando na parte do hardware, que era aquilo que toda a gente estava à espera. O que é que tu tens a dizer daquilo que foi apresentado, seja do hardware, seja dos AirPods terceira geração, seja dos MacBooks Pros, tanto de uma polegada como da outra, dos chips? Qual é o balanço geral que tu fazes deste evento, aquilo que é o mais positivo e o menos positivo para ti? Então, fazendo assim um balanço muito rápido, considerar assim, eles criaram duas grandes máquinas com uns processadores e para utilização assim potente, um bom AirPod. Sim. Um bom AirPod. Já vai deixar com muita gente com água na boca. Com água na boca e querendo fazer o upgrade, né? Substituir. E tendo uma qualidade de som quase equivalente aos Pro. Ou seja, muita gente optava pelos normais, não Pro, por conta do valor. Agora com um valor abaixo, uma diferença aí de 120 euros para aí, vai poder ter uns bons fones compatíveis com os novos MacBooks Pro, ou seja, vai ser para integrar também a experiência toda do áudio e da música. Que é aquilo que já é o ecossistema da Apple, que é o ponto forte deles e que a gente nem sabe como é que funciona, né? E cada vez mais já podemos ver que em todas as apresentações, seja dos iPhones ou de outros equipamentos, o foco deles é sempre numa alta performance com uma redução. Mas estavas à espera que, por exemplo, faça aquilo que era a geração passada dos MacBooks com o processador Intel para aquilo que foi entregue agora, dado este salto tão gigantesco? Estavas à espera deste salto assim tão grande? Não, eu pensei que ia ser gradativo. Ou seja, sabias que ia haver uma melhoria face ao M1, mas não pensei que era assim que era assim tão explosivo, tão... foi tipo assim do 880. Ainda por cima mantendo a mesma bateria a nível de eficiência. Exato, eu pensei sempre assim, eles vão fazer gradativamente e sempre vai perdendo uma coisa, outra. Ou seja, o que tu se calhar estavas à espera era que no limite eles iriam entregar esta performance que foi anunciada, mas com um grande sacrifício na questão da bateria. Exato, e ele não, manteve-se. E também foi uma grande surpresa realmente esta questão das portas, algumas devolvidas, que não estavam nos planos. E assim, na minha opinião, também para finalizar, foi surpreendente esta questão do hardware. Não estava à espera realmente, conforme eu te disse, deste salto tão significativo. Foi bom ver algumas voltas, a questão do MagSafe, a questão do teclado, a questão de voltar aos botões físicos iluminando o touch bar. Ou seja, ficámos assim um bocado, foi na dúvida a questão do voice plan, que ficou assim meio perdido no ar. Sim, há quem também esperasse que fosse nessa que tivessem falado do Mac Mini, mas não foi. Sim, não foi. Também não foi uma ausência. Que eles estão a aguardar para o próximo ano. Sim, vai muito vir provavelmente. também aí até porque muito provavelmente este ano já não vamos ter mais nenhum evento, não. Porque no histórico da empresa normalmente não está... Só para o ano. Não está contemplado isso.
De resto, foi um bom evento, deu muito trabalho porque havia muita informação técnica. Informação, e foi muita E desde coisa, já rápido. peço-vos desculpa se passei muita informação técnica, mas efetivamente o foco deste evento é exatamente isso, é muita informação técnica, porque eles tiveram que trabalhar ao pormenor a questão dos chips e a questão dos MacBooks, a integração do software barra hardware, então era bastante complicado e havia realmente muita informação a passar. Houve ali a inclusão realmente da questão do áudio, que também houve coisas a aplaudir e houve coisas que realmente deixaram com a água na boca, mas em termos gerais foi um belo evento. Quanto a nós, nos despedimos deste evento, do anúncio deste evento, das coisas boas que trouxemos, aqui após e quero agradecer mais uma vez Eu é que agradeço. esta companheira do costume, que está sempre cá firme e forte, sempre a ajudar-me na cobertura destes eventos, para retirar o máximo de informação, fazer o máximo de pesquisa, trazendo realmente a informação necessária para entregar a vocês, caros ouvintes e seguidores deste podcast, toda a informação factual, verdadeira, para que nada falte. Por isso, partilhem este episódio, deixem um comentário, partilhem, para que realmente este podcast, este episódio, possa chegar a mais pessoas que principalmente não dominam tanto a tecnologia e que estão um bocado por fora destes eventos da Apple, que assim possam estar a par. Por isso, quanto a nós, nos despedimos, vemos Beijinho a no todos. próximo evento. Beijos e abraços e até ao próximo evento e até ao próximo episódio. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.